1 Reis 19, de 1 a 18, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando em um grande e forte vento, fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate e de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém. Vamos orar. Feche os seus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra nesta manhã. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Eu sei que nós não estamos por acaso neste lugar. Eu sei que o Senhor nos trouxe, eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. E a minha oração nesta manhã, Pai, é que os nossos corações estejam abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, para falar conosco, Pai. Revela a tua palavra aos nossos corações, que não seja conhecimento apenas, Deus, mas que a tua palavra se torne uma verdade, realidade nas nossas vidas, Pai. Nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta manhã, Pai. Haja com liberdade neste lugar. Usa a minha vida, Pai, como boca, como voz, Deus, para que a tua palavra seja derramada nos nossos corações nesta manhã. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Nós temos falado sobre a vida deste grande homem de Deus, Elias. Hoje o título da mensagem é: talvez o teu problema não seja o que você imagina. Talvez o teu problema, o que você está vivendo, não seja o que você está imaginando.
Elias, ele foi um homem que foi levantado por Deus e usado por Deus de forma sobrenatural. Um homem comum, mas que Deus o chama e o encoraja a levar uma palavra à pessoa mais poderosa no tempo que ele vivia, o rei Acabe. O rei Acabe e sua esposa Jezabel não queriam mais servir a Deus e não queriam saber de adoração ao Deus de Israel naquele lugar. E então eles decidem levantar altares em vários lugares e implantar ali adoração a outros deuses, a Baal, a Azerá e muitos outros deuses. Então Deus usa a vida do profeta Elias para confrontar Acabe e Jezabel e para dizer para eles o seguinte: olha, por conta do pecado de vocês, por conta da desobediência de vocês, Deus vai fechar os céus e não vai haver chuva neste lugar, até que eu diga que vai chover novamente. Na verdade, o profeta estava sendo boca de Deus. Aquela era uma mensagem de Deus para Acabe, para Jezabel e para aquele povo. E acontece exatamente o que a palavra que o profeta libera. Então não chove naquela nação por mais de 3 anos, quase 3 anos e meio. E por conta disso, uma confusão acontece naquele lugar. Eles viviam de agricultura, se plantava, colhia. Então imagina 3 anos e meio sem chover, a terra seca, não se podia plantar, não se podia colher. Até os negócios deles giravam em torno da agricultura, eles trocavam alimentos, vendia, comprava terras, animais, enfim. É como se a nação parasse por mais de 3 anos, uma calamidade. Depois de 3 anos e pouco, então, mais uma vez, Deus vem e fala com Elias: agora você vai lá e vai levar uma outra mensagem ao rei. E a mensagem é: se prepara porque vai chover. Só que Elias faz um desafio, ele convoca os profetas dos deuses que eles serviam para subir no monte ali e fazer um confronto, para que então eles vissem qual era o Deus que era de verdade, né? E ali no Monte Carmelo eles fazem esse confronto. Por volta de 850 profetas, tanto de Baal e de Azerá, dos deuses que eles serviam, estão ali. E agora cada um vai clamar ao seu Deus e ver qual era o Deus verdadeiro. Elias clama a Deus ali, fogo do céu cai e consome o altar. Então todos têm que reconhecer que o Deus de Elias, o Deus de Israel, era o único e verdadeiro Deus. Muitos ficam impactados com aquilo ali e começam a reconhecer realmente o Deus de Elias é o único Deus. Ali naquele momento Elias mata vários profetas que eram profetas de Baal e de outros deuses, né? Depois disso Elias aguarda agora um tempo até a chuva cair, porque Deus havia anunciado a chuva, mas ainda não tinha chovido. Então ele fica naquela expectativa de que iria chover, e quando ele vê uma nuvem do tamanho de uma mão vindo, ele entende, vai chover, Deus já está trazendo a chuva. Então ele manda a notícia para Acabe, diz: já pode subir na tua carruagem, se prepara, pega as coisas, pode descer a montanha, porque vai chover. Elias ele sai correndo na frente da carruagem lá de Acabe, eles vão descer a montanha agora, porque a chuva iria cair do céu. Depois de tudo isso ter acontecido, então Acabe vai até Jezabel e conta a ela o que havia acontecido. Diz: Jezabel, olha, você não sabe, nós estávamos lá no Carmelo e caiu fogo do céu e foi uma loucura e vários profetas mataram, Elias matou a espada vários profetas. E Jezabel fica irada com essa notícia, então ela libera uma palavra e diz o seguinte: então manda avisar Elias que dentro de 24 horas, aquilo que ele fez com os nossos profetas vai ser feito com ele também. Ou seja, a gente vai cortar a cabeça dele, a gente vai matar ele, a gente vai tirar a vida dele. Essa história que nós lemos aqui. Elias, ao ouvir isso, a Bíblia diz que ele fica com medo. Muito medo. Tamanho medo que ele decide fugir. Ele pega suas coisas e ele foge até Berseba, e ali ele está com um moço, um servo que está o acompanhando na viagem. Ele deixa ali e diz: fica aqui que eu vou mais longe, eu estou com muito medo. E ele segue viagem e vai embora, e ele está com tanto medo, a Bíblia diz que ele caminha o dia inteiro, e de repente ele chega a um local, e ele vai se esconder agora debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, e ali debaixo daquela árvore ele vai
vai fazer uma oração. E a oração de Elias não foi Deus me ajude, a oração de Elias não foi Deus mais uma vez me salve, a oração de Elias foi Deus, tira a minha vida, para mim já deu, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu quero morrer, tira a minha vida. Que coisa, que coisa. Um homem que há 3 anos está vivendo coisas sobrenaturais. Na verdade, o que está acontecendo aqui, a mensagem de Jezabel a Elias, de que ela queria matá-lo, isso aqui era uma realidade na vida de Elias. Não foi a palavra de Jezabel que fez Elias saber que queriam matá-lo. Porque, na verdade, há mais de 3 anos já estavam tentando matá-lo. Depois de Elias ter levado a mensagem para Acabe e a chuva parou de cair e a confusão começou a ser instalada, o exército de Acabe queria matar Elias. Acabe queria matar Elias. E Elias sabia disso. Deus sabia disso. Tanto que o que Deus faz é esconde Elias. Deus pega Elias e leva Elias a Querite. Deus pega Elias e leva Elias a Sarepta. Deus vai conduzindo, cuidando, escondendo Elias, porque sabia que com certeza Acabe, o exército, queria matar Elias. Tanto que quando Elias se encontra com o governador lá de Acabe no meio do caminho, quando ele está voltando para falar com Acabe, e o governador disse para ele, porque Elias chega e diz assim, leva a mensagem para Acabe, diz que eu estou indo lá falar com ele. E o governador diz assim, Elias, como é que eu vou lá sem você estar junto? Se ele ficar sabendo que eu te encontrei, não peguei, não prendi você, não te matei, não levei para ele, ele vai me matar. Então, a gente vê que Acabe queria matar Elias, Acabe queria tirar a vida de Elias. Elias sabia disso, mas agora quase que não dá para entender que depois de tanto tempo, de ter vivido tantas coisas com Deus, milagres poderosos, agora uma mulher libera uma palavra para Elias dizendo, eu vou te matar, e Elias foge. Elias fica com medo. Elias era um homem sábio. Ele sabe o poder de uma mulher. Elias enfrenta um exército todo, mas diante de uma mulher, ele foge. Um homem inteligente, na verdade, uma brincadeira, mas as mulheres, eu acho que é algo que Deus deu para as mulheres são decididas, as mulheres são resolvidas, as mulheres são fortes. E Deus fez as mulheres assim porque um homem não aguentaria ter um filho. Imagina um homem grávido, gente. A gente espirra e já, me ajuda, eu estou mal. Você só está espirrando. A mulher carrega um bebê 9 meses e está toda torta e está com a lombar doendo, mas está lá, está firme. E o bebê nasce e o corpo, os hormônios todos bagunçados. E ela ainda tem que cuidar daquele pedacinho, tem que amamentar e tem que aguentar o maridão, loucura. Deus fez a mulher assim. Talvez Elias, entendendo isso, falou assim, bom, tinha um exército atrás de mim, mas agora tem uma mulher. E eu sei que quando uma mulher se decidiu fazer alguma coisa, acabou, ela vai me matar. Ela vai me matar, tenho certeza disso. E Elias foge, se esconde, quer morrer, está com medo, faz uma oração, Deus, é melhor morrer do que eles me pegarem, que tira a minha vida. Que coisa! O homem que já tinha vivido inúmeros milagres, o homem que falou que não iria chover e Deus fechou os céus para não chover. O homem que orou e caiu fogo do céu. O homem que orou e viu uma nuvem começando a nascer e Deus trazendo chuva e cumprindo sua palavra. Um homem que foi levado a Querite todos os dias tinha a experiência de corvos levar a ele alimento. O homem que foi sustentado por uma mulher viúva que não tinha nem o que comer ela mesma e seu filho. E Deus multiplica e sustenta Elias. Esse mesmo homem aqui, depois de viver tantos milagres poderosos de Deus, ele está com medo de Jezabel e pensando, ela vai me matar. A minha pergunta para você é, você acha que Jezabel, ela poderia matar Elias? O que você acha?
Porque Jezabel, na verdade, nesse texto aqui, não só nesse texto, mas na Bíblia até vai mencionar o nome de Jezabel em outros lugares. Por exemplo, em Apocalipse, a igreja de Tiatira vai falar sobre o espírito de Jezabel, essa mulher, né, que vai trazer medo, que vai deixar as pessoas com medo, confusão, espírito de confusão. Então, Jezabel é uma figura também do mal, do maligno, do diabo. Então, será que o maligno, será que o mal poderia alcançar Elias? Será que o diabo poderia matá-lo ou não? Se Deus não permitisse, não poderia. Se Elias estivesse dentro da vontade de Deus, não poderia. E o mesmo é para mim, o mesmo é para você, porque tem muitas vezes nas nossas vidas que a sensação é exatamente essa, ou parecida talvez, do que Elias está passando e enfrentando. Eu não tenho dúvida que todos que estão aqui neste lugar, talvez não experiências tão poderosas assim como Elias teve, mas já tiveram experiências com Deus. Já viram Deus agindo de alguma forma em sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, pelo simples fato de estar aqui, pode olhar para trás e ver como Deus foi bom, como Deus foi misericordioso, como Deus foi gracioso, como Deus sustentou você, como os anjos do Senhor te protegeram no meio daquelas loucuras que você fez e te trouxe até aqui, guardou a tua vida. Eu não tenho dúvida que todos nós temos experiências, podemos olhar para trás e vermos o agir de Deus nas nossas vidas, mas mesmo assim, muitas vezes acontece exatamente o que aconteceu com Elias. Diante de um novo desafio, diante de um novo gigante, diante de uma situação adversa, a gente desanima, a gente fica com medo e a gente chega à conclusão: isso aqui vai me matar, isso aqui vai destruir a minha vida, dessa vez eu não passo por isso, dessa vez não vai dar certo. Mas olha só que coisa, nós servimos a um Deus que é fiel, nós servimos a um Deus que é imutável, e até por isso que na palavra vai dizer o seguinte: olha, eu e você precisamos fazer, sabe o que? Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Ou seja, eu trago à memória as coisas que Deus já fez na minha vida. E por que é que eu faço isso? Porque eu sirvo a esse Deus que Ele é imutável. Então, se Ele é imutável, Ele fez algo na minha vida no passado, Ele já me curou lá atrás. Eu vi o agir de Deus na minha vida 10 anos atrás. Gui, uma vez, Gui, eu tive uma sentença de morte. O médico falou para mim: olha, esta doença é para a morte, não tem como você sair dessa situação. Mas eu vi, Gui, a bondade, a fidelidade de Deus. Sabe, Gui, eu sofri um acidente e todas as pessoas que viram lá meu carro, a moto, falaram: foi Deus que te livrou disso aqui. Era para você estar morto, era para você estar morta. Eu não tenho dúvida que nós podemos lembrar de coisas que Deus já fez, e precisamos fazer isso, trazer à memória aquilo que nos traz, que nos dá esperança, porque se Deus fez há 10 anos, se Ele fez lá atrás, e Ele não muda, Ele é imutável, Ele continua fazendo, então Ele faz hoje na minha vida também. Então, em situações como estas, como Elias está enfrentando, é apenas mais um gigante, é apenas mais uma situação, e na verdade para Deus, uma oportunidade de mais uma vez revelar quem Ele é, mais uma vez mostrar que Ele é um Deus que opera milagres, mais uma vez uma oportunidade de Deus mostrar que Ele pode fazer aquilo que nós não podemos e não conseguimos fazer. Jezabel não podia matar Elias enquanto Deus dissesse não. Mas olha que coisa, na verdade eu penso que é uma das maneiras que o diabo trabalha. Porque quando ele não pode me tocar, ele não pode te tocar, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar me enganar e te enganar, dizendo que ele pode. Para que então a gente fique o quê? Com medo. Tem um texto, tem uma passagem na Bíblia, uma história que eu gosto muito. Balaque, o rei dos Moabitas, ele quer destruir o povo de Deus. Ele está decidido, o povo de Deus está avançando, está vindo, e o desejo dele é o quê? Eu vou destruir o povo de Deus. Naquele tempo tinha Balaão, que era um adivinho, era como se fosse um mágico, e ele falava algumas coisas e acontecia, um vidente. E Balaque, sabendo disso, chama Balaão para que Balaão,
Balaão, falam que você fala as coisas e acontece o que você fala. Então, eu quero que você faça algo por mim. Pois não, rei. Eu quero que você amaldiçoe o povo de Deus. Eu vou te pagar, vou te dar um cachê, vou te dar presentes, e a tua função você vai subir lá no monte, você vai olhar para onde o povo de Deus, de onde o povo de Deus está vindo, e você vai amaldiçoar o povo de Deus. Lá em Números, conta essa história. E Balaão, ele faz exatamente isso. Ele vai lá, ele se levanta, ele vai orar em direção, orar, talvez nem seja uma oração, ele vai falar contra o povo de Deus, e ele tenta, mas ele não consegue. Ele tenta uma vez e não consegue. Tenta 2 vezes e não consegue. Tenta 3 vezes e não consegue. E ele manda levar uma mensagem a Balaque, o rei. Números 23, 8 diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Olha o que Balaão estava dizendo a Balaque: não tem como tocar naquele que é escolhido de Deus, não tem como roubar, não tem como matar, não tem como amaldiçoar. Se Deus abençoou, a gente não pode fazer nada contra esse povo, e eu e você precisamos entender isso, querido e querida. Talvez você está vivendo uma situação difícil, adversa, e o diabo vai falar para você: eu vou te matar, eu vou destruir a tua casa, eu vou destruir a tua família, eu vou roubar o teu emprego, mas o diabo não pode tocar, o diabo não pode amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou. Você é abençoado por Deus, você é abençoada por Deus. O diabo está tentando de todas as maneiras, mas ele não consegue, ele não está autorizado a tocar na tua vida, ele não está autorizado a tocar na tua casa, ele não está autorizado a tocar na tua família. Ele não pode amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou. Você é abençoado, abençoada por Deus. Agora, mesmo o diabo não podendo tocar, mesmo Jezabel não podendo destruir a vida de Elias, ela faz algo. E eu penso que é exatamente o que muitas vezes o diabo faz comigo e com você. Ele não pode te tocar. Ele não pode roubar uma coisa tua. Ele não pode tocar na tua família, mas tentando e não conseguindo, então ele usa uma outra estratégia. O que é que ele faz? Ele lança palavras, ele lança pensamentos, ele coloca coisa na tua mente para roubar a tua alegria, para roubar a tua paz, para te deixar com medo. Olha que coisa louca. A situação de Elias não havia mudado. Ele estava vivendo a mesma coisa dos últimos 3 anos e pouco. Não aconteceu nada demais. Era para ele estar vivendo do mesmo jeito. Feliz, vendo a provisão de Deus e experimentando. Mas diante de uma palavra que ele ouve, entra em sua mente, desce para o seu coração, gera sentimentos. Agora ele está com medo. O medo o paralisa. Nada havia mudado, mas na verdade tudo tinha mudado. E esse é um grande problema. Sabe por quê? Porque o diabo, sabendo que ele não pode tocar na tua vida, ele muitas vezes fica até confortável não tocando na tua vida. Mas muitas vezes ele lança apenas um pensamento e uma palavra. Ele não tirou a tua saúde, ele não tirou a tua casa, ele não tirou o teu emprego, mas olha o que acontece. Nada mudou, a vida está igual, mas tudo mudou. Sabe por quê? Porque agora você vai para o trabalho, mas você chega lá e já não é mais a mesma coisa. Seu coração está triste, está abatido. O diabo não roubou a tua família, mas agora você chega em casa e você já não tem mais alegria, satisfação, empolgação para brincar com seus filhos e fazer coisas que antes era uma delícia e maravilhoso para você.
Ele não tirou nada de você, mas na verdade ele já tirou tudo, talvez, e é o que está acontecendo com Elias aqui. E eu vejo que muitas vezes o diabo tem trabalhado exatamente assim. Sabe por quê? O diabo entendeu algo, ele não vai conseguir impedir todo mundo de ir numa igreja, ele não vai conseguir impedir todo mundo de ficar lá fora e não ouvir uma palavra. E eu penso até que o diabo até está tudo bem para ele, algumas pessoas estarem na igreja, porque as pessoas estão dentro da igreja, mas ele está lançando algumas mentiras, e as pessoas na verdade estão achando que está tudo bem, enquanto estão vivendo muito menos do que poderiam viver. Gui, mas está tudo bem, Deus está me abençoando, sabe, está lá, eu tenho minha família, tenho minha casa, tenho meu trabalho, mas muitas vezes o problema não é isso, você tem tudo, mas também não tem nada, porque você já não tem mais alegria, você olha para as coisas de maneira diferente, e na verdade a gente está falando isso aqui, a gente está falando do mal do nosso século, a gente está falando destas doenças psíquicas, a gente está falando de síndromes, que na verdade é isso. A pessoa não perdeu nada, mas perdeu tudo. A pessoa ainda tem as coisas dela, mas na verdade não tem mais nada. Ela tem o trabalho, mas ela já não consegue mais ir trabalhar. Ela tem a família, mas ela já não consegue olhar para os filhos e encontrar alegria ali nos filhos. Eu não estou dizendo que é um problema, é uma doença que tem que ser tratada, é claro, nós sabemos disso, mas a gente vê o diabo muitas vezes por trás das situações, colocando uma semente, contando uma mentira. Olha, nunca mais você vai ser feliz. Olha, eu vou te matar mesmo, eu vou destruir a sua vida. E as pessoas nos dias de hoje, muitas vezes as coisas não foram tocadas, mas elas foram roubadas e já não vivem mais da mesma maneira. Estudiosos acreditam que Elias, na verdade, ele sofreu de uma depressão, ou seja, ele perde a vontade de viver. Os indícios, na verdade, são claros, porque Elias, olha só o que ele faz. A primeira coisa que ele faz, ele foge. Depois de fugir, ele deixa o seu amigo no meio do caminho. Quando se fala em depressão, eu não sou médico e nada para explicar isso, mas eu já li sobre. A primeira coisa que acontece é você não quer ver as pessoas, você quer se isolar, você só quer dormir, você não quer saber de nada e de ninguém. Ele deixa o amigo no meio do caminho, ele corre para debaixo de um zimbro, e o que é que ele vai fazer? Ele vai dormir. Ele dorme. O anjo tem que acordar ele para ele comer, se alimentar, e ele dorme de novo. Elias está num estado de depressão, de tristeza profunda. Ele não quer viver. O diabo não podia tirar a vida dele, mas o diabo conseguiu, através de um pensamento, de uma palavra, roubar a alegria de Elias. Nada havia mudado, mas tudo tinha mudado. E eu vejo muitas pessoas sendo roubadas dentro da igreja. Deus te abençoou. Deus te deu uma família que você tanto orava. Deus te deu um trabalho que você tanto trabalhou e estudou para conquistar. E hoje você olha à sua volta e você não consegue ter alegria em nada disso que Deus fez na tua vida. E Elias chega nesse momento aqui. Ele já não tinha alegria, ele já não conseguia mais enxergar, ter esperança de dias melhores. Ele preferia morrer do que enfrentar. Quantas vezes isso não acontece em nosso meio? Tristeza. Parece que, eu não sei o que acontece, mas muitas vezes parece que temos uma amnésia espiritual. Às vezes os problemas, as dores, as dificuldades da vida são tão fortes e reais nas nossas vidas que apaga da nossa memória e dos nossos corações tudo que Deus já fez nas nossas vidas. E a gente perde a alegria, a gente perde a empolgação, a gente perde a esperança e a fé de dias melhores, de que Deus fez até aqui, Ele vai continuar fazendo nas nossas vidas. Elias, ele foge, e ele foge para bem longe. A Bíblia diz que ele foge durante um dia todo, ele caminha e ele está correndo, e ele vai para um lugar bem distante, porque ele está com medo, muito medo, sem alegria. Ele deixa o seu amigo, o seu servo que está com ele no meio do caminho em Berseba, segue viagem, e agora está sozinho, e ele encontra um zimbro, uma árvore, e agora ele vai ficar debaixo dessa árvore. A oração de Elias, quando ele chega ali embaixo, é: Deus, eu não quero mais viver.
Essa oração, infelizmente, é de muitas vezes de pessoas que, como eu e como você, que conhecem a palavra, que já viveram coisas sobrenaturais, em algum momento a alegria se foi, de tal maneira que você diz: qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido de continuar vivendo? Mas ali embaixo do zimbro, ali embaixo de uma árvore, acontecem algumas coisas. Deus vai talvez ensinar, Deus vai falar, Deus vai fazer algumas coisas ali na vida de Elias que vai mudar a história de Elias, e eu acredito que pode mudar a minha e pode mudar a sua também. Então, tem algumas lições ali debaixo daquela árvore para nós. Eu acredito que o que acontece ali embaixo daquela árvore tem dois significados, talvez, lições naturais, e eu acredito também que tem lições espirituais para as nossas vidas. Quero ler com vocês os versículos 5 a 7, diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão amassado sobre as pedras, em brasa, em um jarro de água. Comeu, bebeu e tomou, e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Primeira coisa, eu acho que tem a questão natural. Se você for reparar, o anjo, Deus é maravilhoso, né? Porque o anjo, ele chega ali, é como se Elias estivesse fugindo de Deus. Eu não quero mais ver, não quero mais saber desse negócio de profeta, de ir lá falar com o rei, de dar palavra. Deus, me esquece, tira a minha vida, eu não quero saber de mais nada. E interessante que Deus envia o anjo vai lá e acorda Elias, e a primeira coisa que o anjo fala com Elias não é: Elias, seu fugitivo, Elias, você fugiu, Elias, está com medo porque Elias, você está deixando a missão que Deus tem para você. Elias, ele não dá bronca, ele não repreende, ele não fala nada, mas a primeira coisa que ele faz, ele acorda ele e fala: Elias, tem um pão aqui bem gostosinho e tem água. Come e toma água. E sem ser a parte espiritual do negócio, mas a natural, eu acredito que tem uma mensagem aqui. Elias estava o quê? Cansado. Elias talvez estava esgotado de viver pressões, de saber que tinha um exército o tempo inteiro atrás dele, que queria tirar a vida dele. Talvez Elias estava cansado de ter que fugir, estava esgotado, andou o dia inteiro, viajou o dia inteiro fugindo, e no final do dia está com fome, está com sede, está cansado, e ele se deita embaixo de uma árvore e dorme, e o anjo acorda e diz o seguinte: Elias, come e bebe, está tudo certo. O que é que Deus estava talvez ensinando para Elias? O que é que Deus, na verdade, talvez esteja tentando ensinar para mim, para você? Tem problemas nas nossas vidas que não são espirituais. Tem coisa que é física. Tem problema na tua vida que você está enfrentando, sabe por quê? E para resolver esse problema, talvez você não precisa fazer um jejum de 7 dias. Talvez você precisa só ter uma boa noite de sono. Talvez você só precisa descansar. Talvez você só precisa, se alimentar melhor, e você vai se sentir melhor e mais forte, mais empolgado para o próximo dia. Talvez você só precisa de umas férias e de alguns dias de descanso, para descansar um pouco, colocar a tua cabeça no lugar, dar tempo para o teu corpo e para o teu físico. E se não fosse importante isso, se não fosse assim, Deus não teria estabelecido um dia de descanso. O próprio Deus, que não precisa descansar, no 7º dia ele descansa, e ele faz isso para estabelecer um dia de descanso, e ele faz isso porque ele sabe da necessidade do ser humano de descansar. Muitas pessoas acabam ficando deprimidas, muitas pessoas acabam ficando cansadas, esgotadas de tal maneira, e não é uma questão espiritual. Você vem na igreja, você lê a palavra, você lê a Bíblia, mas talvez, querido e querida, você está só cansado. E para quem está cansado, a solução é descansar. Deus estabelece o dia do descanso,
E talvez, na verdade, o dia do descanso não era apenas um dia para se descansar. Por trás do dia do descanso também tem uma mensagem. Porque no dia do descanso, na verdade, eu estou descansando, mas eu estou depositando a minha confiança em Deus. Ou seja, eu creio que mesmo não trabalhando, eu creio que mesmo estando em casa, existe um Deus que está cuidando das minhas coisas. A mensagem para o povo de Israel era essa também. Olha, entendam algo, vocês servem a um Deus que cuida de vocês, vocês servem a um Deus que sustenta a vida de vocês. Mesmo no dia do descanso, que eles não podiam fazer nada, eles não podiam colher, eles não podiam plantar, eles não podiam trabalhar, mesmo no dia do descanso, olha, não tem problema, eu vou continuar cuidando de vocês, tanto que quando o povo está no deserto, saindo do Egito, indo para a terra prometida, o maná, na verdade, caía todos os dias o povo ia lá e comia o maná, mas na sexta-feira caía porção dobrada. Por quê? Porque no sábado o povo não precisava ir lá trabalhar, mas todo dia, segunda, quinta-feira lá, sexta-feira, sábado, caía o maná do céu e era Deus dizendo, olha, eu estou cuidando de vocês todos os dias, tem um dia que vocês não vão trabalhar, não vão poder pegar, mas mesmo assim eu continuo cuidando da vida de vocês. E muitas vezes isso aqui é uma dificuldade para os workaholics, mas na verdade deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes através do nosso comportamento nós estamos pregando, nós estamos dizendo para Deus, sabe o que? Eu não confio tanto no Senhor ao ponto de tirar um dia da semana para descansar, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás das minhas coisas, olha, eu tenho que trabalhar 24 horas, e aí talvez você está nessa situação que você está simplesmente pelo fato de não confiar em Deus o suficiente e não descansar. Dá um glória a Deus. Aí os folgados ouvem essa palavra e dizem, boa esta palavra de Deus, então já que é para descansar, vou descansar de quarta a sábado, só segunda e terça vou trabalhar, do resto dos dias que vou confiar, como o Senhor falou, que Deus vai estar cuidando de tudo. Eu vejo que a primeira coisa, Elias ele estava cansado. E olha que coisa interessante, na Bíblia não tem nada por acaso, até o jeito que é escrito, o que vem primeiro é porque é prioridade, senão viria depois. A maneira que Deus fala, faz as coisas. Então, olha o que Deus faz, olha a maneira que Deus fala. Primeira coisa, quando o anjo acorda Elias, o que ele faz? Come e bebe água. Ele não acorda Elias e diz, Elias, tem uma missão de Deus para a tua vida, vamos, levanta, bora. Ele acorda Elias e diz, come e bebe. Qual é a lição natural de Deus? Cuida de você, filho, para depois você cuidar das minhas coisas. Cuida de você, para você cuidar de outras pessoas. Às vezes a gente quer fazer tanto, mas primeiro a gente precisa estar bem para fazer tanto. Primeiro a gente precisa estar tudo certo com a gente, para a gente poder fazer. Porque senão a gente acaba indo na nossa própria força. Eu vou lá, enquanto muitas vezes eu precisava era comer, eu precisava era beber, eu precisava era descansar, para que então eu pudesse cumprir a missão e aquilo que Deus tinha para a minha vida. Agora, no aspecto espiritual da coisa, né? Como eu disse, a prioridade, as coisas que vêm primeiro são mais importantes, e eu acredito que tem uma lição aqui, porque a primeira coisa, como nós falamos no natural, foi come pão e bebe água. E no espiritual, eu acredito que tem uma aplicação aqui também. Come pão e bebe água. Ou seja, se alimenta. Se você não estiver alimentado, você não pode seguir viagem. Se você não estiver satisfeito, alimentado, você não pode cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos na força dos nossos braços. Eu não estou alimentado, eu não estou cheio, eu não estou carregado e eu quero ir lá, eu quero fazer, eu venho, eu trabalho. E é aí onde o esgotamento vem, aí é onde o cansaço vem, é onde a tristeza vem. Por quê? Porque você está fazendo na tua própria força, você está fazendo porque você quer fazer. Mas quando somos alimentados, fortalecidos por Deus, então nós vamos e fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Então, só é possível cumprir a missão se estivermos alimentados. Olha só o alimento que Deus nos dá nos fortalecerá para uma missão sobrenatural.
Com alimento natural eu posso ir apenas até onde minhas forças alcançam. Depois de Elias ter comido pão, tomado água, dormido, comido pão, tomado água, só aí então o anjo diz a ele: Elias, levante-se e vá, siga viagem. E a Bíblia diz que com o alimento que Elias teve ali, ele levanta, ele sai, e ele agora vai viajar 40 dias, 40 noites, só com aquele alimento, só com aquele pão e com aquela água que ele tinha tomado. O que isso está me ensinando? Quando eu sou alimentado por Deus, quando é Deus que me alimenta, eu vou além do que as minhas forças poderiam fazer. Quando eu estou cheio, quando eu estou carregado, quando eu estou alimentado por Deus, eu consigo fazer coisas, eu cumpro uma missão que no natural não seria possível eu cumprir. Porque quem é que anda num deserto? Quem é que fica 40 dias e 40 noites, talvez sem comer, até tudo bem, sem comer e sem beber nada? Eu não sou médico para te dizer, mas a grande chance do cara morrer no meio do caminho, eu acho que é bem alta. Mas Elias, ele não morre no meio do caminho, 40 dias, e a Bíblia diz que ele é sustentado por aquele alimento que ele havia comido 40 dias antes. Isso me ensina algo. Quando eu sou alimentado por Deus, então eu sou capacitado, fortalecido para cumprir, para fazer, para alcançar essa missão que Ele colocou no meu coração. O problema é que muitas vezes a gente está tentando fazer aquilo que Deus nos chamou para fazermos, mas não estamos nos alimentando dEle. A gente faz da nossa própria força, a gente faz de nós mesmos, mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai morrer no meio do caminho, você vai se sentir fraco no meio do caminho. Nós, em primeiro lugar, precisamos estar abastecidos, cheios de Deus, para que então a gente viva aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Existe uma missão que é grande de Deus para a minha vida e para a sua, e só será possível se estivermos alimentados nele. Esse alimento, que alimento é esse que é tão poderoso, que sustenta um homem numa viagem difícil dessa? Exatamente isso. Que alimento é esse que te sustenta na missão de Deus para a tua vida? As pessoas talvez olham para você e dizem: nossa, que chamado, que missão difícil. Sim, mas eu não estou sozinho nessa missão. Eu estou alimentado por aquele que pode fazer todas as coisas. Eu não estou caminhando estes 40 dias sozinho. Eu sei quem está comigo, eu sei quem guarda a minha vida, eu sei quem me sustenta, eu sei quem vai me levar até este lugar aqui. É Deus. É Deus. Depois de ter sido alimentado, então Elias ele segue viagem. 40 dias viajando. E aí, olha o que diz no versículo 8. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. E eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto e com o manto saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu acho engraçado a maneira que Deus faz. Deus aparece ou fala com Elias ali em uma caverna, e Deus não dá uma dura em Elias. Deus não diz: Elias, seu profeta fujão. Ele faz uma pergunta. Está lá e diz: Elias, o que está acontecendo com você? Qual que é o teu problema? E a importância disso que está acontecendo aqui, de Elias colocar para fora aquilo que ele está sentindo. Eu acredito que até uma das funções da oração é exatamente essa, do que está acontecendo aqui. Porque quando a gente ora, na verdade, olha só,
Deus, ele já sabe de todas as coisas. O que você vai falar para Deus em oração, ele já sabe. Porque ele conhece os teus pensamentos, conhece o que está dentro do teu coração. Então por que a gente põe para fora? Por que a gente fala? Porque é para você. Porque quando você fala, você escuta. E muitas vezes quando a gente fala e a gente escuta, cai uma ficha. Você fala, uau. E aí então, as portas estão abertas agora para Deus ministrar e falar algumas coisas comigo também. É como se eu abrisse a porta também no meu coração, dizendo, Deus, se eu estou te contando, é porque é a mesma coisa de um amigo. Você compartilha algo com um amigo, automaticamente o que você está dizendo para ele é o seguinte, se eu estou contando para você, eu estou permitindo também que você me dê uma opinião ou fale alguma coisa. Com Deus é assim. Então, na verdade, olha o que Deus está fazendo. Ele fala, Elias, o que foi? O que está acontecendo? Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Porque isso aqui me revela a nós, o Deus que nós servimos. Olha que coisa poderosa, porque Deus, aquele que havia feito fogo cair do céu, aquele que fez chover, aquele que fez a chuva parar, agora está em uma caverna perguntando para um homem que está triste, o que foi? Eu penso que é como um amigo que te conhece, olha nos teus olhos assim, ei amigo, o que foi? Por que você está assim? O que está acontecendo? Amiga, você está diferente. O que está acontecendo com você? Pode falar para mim? Que Deus é esse que manda fogo do céu, mas se importa com os sentimentos de um homem? É esse Deus que nós servimos. É um Deus que rasga o céu. É um Deus que derrama fogo se necessário. Mas é um Deus que está lá no teu quarto. É um Deus que está lá no meio do teu problema. É um Deus que se importa com a tua tristeza. É um Deus que vê a lágrima que cai do teu olho. É esse Deus aqui, é Deus presente, é Emanuel. É aquele que controla todas as coisas, mas é Emanuel, Deus conosco. Ele está lá. E sabe o que eu acho lindo? Porque não foi Elias que correu até Deus. Até porque tem momentos que o que a gente quer fazer é fugir de Deus. Elias não foi a Deus. Elias não procurou Deus. Deus encontrou Elias em uma caverna. Elias estava lá escondido na caverna, não queria saber de nada e de ninguém, mas Deus, com o seu tamanho amor, vai lá e diz, Elias, o que foi, meu filho? Por que você está aqui nessa caverna tão triste, tão deprimido? Deixa eu te dizer uma coisa, querido e querida, e até para você que talvez esteja ouvindo aí pela internet, talvez você não tenha conseguido sair da tua casa, talvez você está na tua cama nessa manhã assistindo esse culto, porque você não teve força para sair daqui e vir até aqui. Talvez o diabo, enquanto eu falo aqui, estava falando com você que está aí no teu quarto, na tua casa nessa manhã, dizendo para você, você não foi até Deus lá na igreja, Deus não tem nada com você, mas Deus vem e nos encontra onde nós estamos, dentro da nossa caverna, nas nossas tristezas, no nosso choro. Deus está te visitando aonde você está aí nessa manhã, em nome de Jesus. Ele se importa tanto com você, Ele se importa tanto com você que Ele te mandou essa palavra. É com você que eu estou falando. Deus mandou essa palavra para você essa manhã em nome de Jesus, aí dentro dessa caverna, deprimido, deprimida, sem sair de casa, recebe essa palavra em nome de Jesus. O Deus que criou os céus, a terra, tudo, me criou e te criou, hoje Ele está te visitando. Deus Emanuel, Deus presente, está aqui comigo e com você aonde você está, e nessa manhã Ele te pergunta, o que é que foi, o que é que você tem, porque essa tristeza, você não sabe que eu cuido de você, você não sabe que sou eu que sustento a tua vida, você não sabe que sou eu que guardo você, você não sabe que sou eu que encho o teu coração de alegria. Receba o abraço do Espírito Santo de Deus nessa manhã em nome de Jesus. Pode ter sido para você isso aqui, mas foi para alguém da tela. Olha que coisa. Aí Deus pergunta, Elias, o que foi? Aí Elias vai chorar as pitangas, porque a gente faz isso com Deus. Eu só fiz coisa boa, eu preguei, estão tentando me matar, eu estou sozinho, eu estou triste, estou deprimido da minha vida. E Deus está lá ouvindo. Elias. E quem não faz isso com Deus, né? Está brigando com Deus. Aí olha que coisa interessante. Deus fala, Elias, sai da caverna aí. Aí começa a acontecer algumas coisas. Trovões. E Elias, ele tinha tido já experiências com Deus que traz trovões. Porque para chover tem trovão.
Ou seja, ele já viu esse Deus agindo, ele já viu esse trovão antes. Então, olha o que o texto diz, que coisa maravilhosa. O texto diz o seguinte: Deus não estava no trovão, porque talvez Elias estava com expectativa. Trovão, Deus está aí. Ele olha e cadê Deus? Deus não estava no trovão. Ventania e aquela confusão, e ele pensa: já vi isso antes, quando apareceu uma nuvem do tamanho de uma mão e eu comecei a ouvir trovões e ventania, ia chover. Deus está nesse negócio, mas a Bíblia diz: Deus não estava na ventania. Aí Deus fala para Elias: vai, sai da caverna. E aí Elias ouve um sussurro: ei, Elias. E aí Elias entende o quê? Deus está nesse sussurro aqui. Elias. Porque olha que coisa interessante. Muitas vezes, por já termos tido experiências com Deus, de algumas coisas que Ele fez nas nossas vidas, a gente está esperando que Ele vai fazer do mesmo jeito. Mas na verdade Deus estava dizendo para Elias o seguinte: Elias, eu sou o Deus que, se precisar, eu mando chuva do céu. Eu sou Deus que, se precisar, eu mando fogo cair do céu. Mas Elias, deixa eu te contar uma coisa: eu sou Deus que se importa com você. Eu sou o mesmo Deus que fala baixo. Eu sou o mesmo Deus que quer intimidade com você. Eu sou esse Deus que manda o fogo. Mas eu sou Deus, Emanuel. Eu estou do teu lado. Eu estou com você. Eu estou te guardando. Eu estou sustentando a tua vida. Sou eu que encho teu coração de alegria. Sou eu que encho teu coração de esperança. E Elias ali então é fortalecido por um sussurro. E agora Deus diz a Elias: Elias, se levanta. A missão não terminou, Elias. Agora você vai voltar, Elias. Agora você vai ungir alguns reis, Elias. Agora, Elias, você vai formar um sucessor. A obra não acabou. Eu cuidei de você. Eu te tirei dessa tristeza profunda. Agora vai nessa tua força. Tem muita coisa para acontecer e eu vou usar a tua vida, Elias. Deixa eu te dizer uma coisa, querido e querida. Você chegou chateadinho nessa manhã. Você chegou deprimido nessa manhã. O Espírito Santo de Deus está sussurrando no teu ouvido: é com você, é com você. Eu te amo, eu me importo com você. Se levanta, caminha em direção àquilo que eu tenho preparado para a tua vida, em nome de Jesus. Não terminou, não terminou, não terminou.